Que em nome dele me dirijo aos demais vereadores desta casa, abraçar o atual prefeito Carlos Matos, que está aqui nesse momento representando o Poder Executivo Municipal. Quero aqui, em nome do ex-vereador Lucas, me dirigir aos demais vereadores, ex-vereadores desta casa, ex-presidente de Câmara. Em nome do ex-prefeito Lauro Falcão, me dirigir aos demais amigos e amigas que aqui nesse momento nos representa com sua pessoa, com sua presença física, e a nossa major, também em nome dela, me dirigir às demais mulheres que aqui se encontram. Mandar um abraço aí a Tarcísio, do sobrinho, que está aqui representando a PAI, essa grande figura. E eu quero assim carinhosamente, nessa data marcante, senhor presidente, ser breve, e se por um acaso eu me ausentar do plenário, é porque realmente eu estou agendado de alguns compromissos, segurei, a sessão está brilhante, está sendo estendida, e eu realmente preciso me afastar. Mas enquanto eu puder ficar um pouco, eu fico, mas eu quero deixar claro que é esse sentido. Abraçar também uma figura humana que faz parte da família do Riachão, pela sua forma carinhosa, humilde, simples, e que dentro do coração traz nele uma forma de servir a história do Riachão, que é o tio Lio, que naturalmente é uma figura ímpar para a gente. Quando eu era criança, Zé Vituz era prefeito, e a coisa que mais eu gostaria de ir era lá na praça para ele, Tio Lio animar a praça. Então o Tio Lio é uma marca brilhante na vida da gente, na vida de todos nós, na minha família. Então eu por ele um grande carinho. E essa história que ele coloca aqui, um arquivo que ele tem das verdadeiras ações do Riachão. Dizer nesse momento, senhor presidente, que ouvindo atentamente as palavras daqueles que me antecederam, me lembrei em descida lei de 1988, vereador com 23 anos desse município. Em seguida, logo após 2 anos, em 1990, me tornei presidente da Câmara, o mais jovem na época do Brasil, não foi da Bahia. E mesmo nessa idade jovem, senhor presidente, todos que me ouvem, veio um compromisso de receber uma Câmara que eu não diria abandonada, mas uma Câmara sonhada e já sendo encaminhada pelo então ex-saudoso Eduardo Tadeu, presidente da Câmara. Era um visionário e fez história na Câmara. Mas quando eu assumi a Câmara, senhor presidente, e os demais que me ouvem, Eduardo fez uma parte, mas ficou muito o que fazer. E mesmo jovem, como eu disse aqui há pouco, além de cuidar da estrutura física do prédio da Câmara naquela época, isso há 32 anos atrás, o plenário da Câmara que eu instalei, que eu organizei há 32 anos, foi o que ficou lá até o dia da Câmara ser transferida desse prédio. Encontrei a Câmara, senhor presidente, que as atas eram colocadas dentro de um saco plástico. E por uma determinação nossa, tudo foi para livro, tudo foi ser escriturado, tudo foi organizado. E Tio Lio sabe disso, que participou comigo. Então isso me deixa assim, o todo quanto feliz, participar de uma sessão solene como essa, de 144 anos da implantação do Poder Legislativo, na época de Riachão de Jacuí, essa cidade-mãe, que já desmembrou 7 municípios, inclusive o município de Conceição do Coité. Esta é a prova do que Tio Lio falou na sua apresentação. Não se trata apenas de um Riachão, se trata de uma cidade histórica que desmembrou 7 municípios e aí na cidade forte e uma cidade regional. Fruto de um trabalho implantado lá atrás, seja na época dos coronéis, seja na época das sucessões de figuras como João Campos, como Eliel Martins e assim sucessivamente, mas foi a história implantada da nossa Riachão. E assim, a gente fica feliz em saber que numa data como essa, a gente vem aqui na condição de amigo, de ex-presidente da Câmara, que presidia essa casa por 8 anos, e sair por uma convocação de um grupo político, mas não porque eu não seria reeleito de novo, ia para o 5º mandato, pela forma respeitosa de saber conduzir os trabalhos e de respeitar as opiniões adversas. E assim, nós demos sequência ao nosso trabalho. Política passa, política ganha, política perde, e eu me tornei prefeito, senhor presidente, em 2016. Exatamente, tendo sido prefeito, para resgatar de volta a história de tudo aquilo que
comecei como presidente da Câmara. Disse por várias vezes ao presidente da época e na gestão do ex-presidente Toninho, de que a Câmara de Vereadores, a qual eu instalei e organizei, por lá funcionou 30 anos, e os honrados funcionários dessa casa que sabem do que eu estou falando, dizer a ele que ele precisava tomar uma atitude para construir, não uma Câmara para só os vereadores, mas para o povo de Riachão. Os vereadores têm que ter sim o seu conforto, ele só precisa ter compromisso de representar o povo com respeito e dignidade, mas a condição de trabalho tem que ter. E assim nós fizemos. Entendo que o plenário da casa ainda é muito pequeno, as suas instalações não é nem tão pequeno, mas a instalação do seu plenário ainda é muito pequeno para o porte da cidade. Um evento como esse, que poderia ter tido pessoas mais presentes, mas é um dia de trabalho, e assim, terminou que ainda tem algumas cadeiras vazias, mas acredito que na solenidade de posse de um futuro prefeito, dos futuros vereadores, de um corpo da Polícia Militar, ou de o que quer que seja, ainda é muito pequeno. Mas o dia de amanhã é o grande céu da razão. Eu costumo dizer, senhor presidente e todos que me ouvem, que alguém veio o mundo para contar história, outro para fazer histórias, outro para construir, outro para tentar e não construir, e eu tenho consciência que dentro do meu limite de participação, eu dei a minha parcela de contribuição para que essa casa onde aqui estivesse instalada. Mesmo sabendo que ainda precisa de várias reformas, ainda precisa de avançar mais, mas fui eu o idealizador que o prédio Rosa Carneiro se tornasse no Poder Legislativo. E pedi ao senhor presidente aqui a autorização para dizer que foi um trabalho corajoso também do ex-presidente da Câmara, Toninho, que deixou o prédio praticamente inaugurado, e o presidente atual, vereador Zil, está complementando esse trabalho, concluindo. E volto a dizer, a gente que desce do carro, que passa na frente da Câmara, que tem a visão que Deus deu, você vai levar para o caixão porque ninguém vai tirar, ainda entende que tem algumas coisas para mudar, e não é motivo de dizer aqui agora. Um dia, quem sabe, eu vou dizendo, eu vou agir para fazer. Mas eu quero aqui, nesse momento, dizer, para encerrar, senhor presidente, que o prédio da Prefeitura Velha de Riachão, onde funcionou a delegacia, Câmara de Vereadores, a primeira prefeitura, houve reforma na época de Judaso, de outros prefeitos que por lá passaram, mas dentro da condição do recurso próprio da prefeitura, a gente deu dignidade a um prédio que chamava prédio abandonado. Lá também foi Câmara de Vereadores. Deixei o prédio honrado e ainda homenageei todos os prefeitos que já passaram por Riachão em um trabalho brilhante, historiador de Tio Lio. No dia que o prefeito Carlos Matos entrar na cadeira dos ex, ele também vai com uma foto dele lá para aquele plenário, nós implantamos com respeito, com dignidade. Organizamos o prédio para receber qualquer autoridade a nível nacional e até internacional. É só preservar o que foi feito. De mesa, de estrutura, de aparência. Eu não pintei o prédio, eu reformei o prédio. Eu tive uma coragem que o Zé Cordero disse, prefeito da época, o senhor tem coragem de mandar quebrar tudo isso que está em cima? Eu disse, tenho. Quebre, faça. No outro dia que eu cheguei lá, prefeito Carlos Matos, a madeira que está lá, colocada naquela época, que eu não sei há quantos anos atrás, daqui a 1000 anos é a mesma madeira. Para a visão da obra, para a importância da obra, o gasto que a prefeitura teve, eu diria que foi significante para o seu resgate, para a sua volta da sua história. O prédio histórico de Riachão é aquele palácio que não é meu, não é do atual, e nem vai ser do futuro, nem vai ser dos ex, é do povo de Riachão. E aproveito um momento como esse para dizer a Vossa Excelência, prefeito, que toda e qualquer ação que se faz para manter viva uma obra daquela, faz bem ao coração da gente. Nos resgata como ser humano, nos resgata como homem puro, nos dá dignidade, nos dá energia. E assim sucessivamente. Mas eu vim aqui, senhor presidente, nesse momento agradecer o seu convite, em nome do vereador Chua, abraçar todos os vereadores, ter o Chua nele, independente da sua questão partidária, que também é um brilho se tem questão partidária, se tem objetivo, mas estou por ele um grande respeito. Chua é um grande ser humano, como todos os vereadores, mas vejo nele um ser humano fantástico. Em nome dele, assim, me dirigir aos vereadores pela sua postura. Então, quero aqui encerrar, pedir aos senhores desculpa se eu não puder demorar muito tempo aqui no espaço da Câmara, mas é porque já